trazer uma meditação aqui para o nosso coração, lembrando o seguinte: acho que muitos de nós, se não todos nós, já passamos pela seguinte situação: o despertador toca e a gente quer ficar um pouquinho mais, né? A gente quer se esconder debaixo da coberta, né? Talvez até não seja o momento de alguém, porque às vezes a gente também tem problemas com sono, né? Não consegue dormir, mas todos nós sabemos o que é isso, né? A gente escutar o despertador de manhã e querer ficar ali, e levanta muitas vezes ainda sonolento, e o dia ainda fica, né, precisando tomar aquele ritmo. Eu estou falando isso porque eu li um artigo que dava algumas sugestões, assim, alguns passos para a gente despertar de uma maneira mais animada, né? Enfrentar o dia da gente, para a gente não ficar assim sonolento, né? E achei interessante as dicas que eles deram. Algumas a gente até imagina, outras eu nem imaginava, mas diz o seguinte: anime-se com os planos que você fez para o seu dia, né? Então, no nosso dia, por exemplo, dia de amanhã, a gente sabe algumas coisas que vai fazer, mas focar naquilo que é uma coisa boa. É que, por exemplo, quando a gente naquele dia sabe que vem um parente em casa, ou que vai ter alguma situação assim de alegria, a gente foca naquilo, isso gera ânimo, desperta a gente. É claro que no nosso dia no trabalho a gente tem os abacaxi também, né? Mas esse a gente não foca, né? Foca nas coisas boas. Deixe o sol entrar, né? Então abre bem a janela lá, deixa o sol entrar, porque o sol, a claridade, ela emite uma mensagem, né, para nós no cérebro, de que é hora de acordar. Então é importante, né? Beba um copo grande de água, porque a água acaba baixando a temperatura do corpo e a gente sai daquele estado assim morno, né? Você está quente, embaixo da coberta, deitado. Na hora que você toma água fria, ele tira um pouco aquele estado. Olha só, se possível, escove os dentes com pasta de menta, né? Ou então, se você tiver uma essência de menta, ou mesmo uma bala de menta, né? Alguma coisa assim para você cheirar, porque diz que a menta, ela ativa o nervo trigêmeo, né? Que dá mais energia para a gente. Não sabia disso também, né? Leia ou ouça uma ou duas notícias para a gente começar a pensar, né? O raciocínio funcionar. Tome o café da manhã, né? Porque diz que é a principal refeição da gente, né? Se locomova por caminhos diferentes. A gente tem a tendência de sair e vai para algum lugar sempre pelo mesmo caminho, e mudar, fazer caminhos diferentes. O cérebro dá uma mudança, isso acorda a gente. Aí vem assim: evite cafeína e o açúcar no final do dia, e esteja atento à alimentação após as 8 horas da noite, né? Não comer nada pesado, porque vai atrapalhar o sono, né? E deixe os eletrônicos fora do quarto, né? As luzinhas, os sons, né? Porque atrapalha. Eu achei interessante, né? As dicas, outros sites até trazem outras dicas, mas essas eu achei interessante. E eu estou falando isso porque isso está dizendo que a gente pode fazer alguma coisa, né? Quando a gente está se levantando cansado e não querendo levantar, e, né, fica nessa situação assim, meio desânimo, né? A gente pode fazer alguma coisa. E a Bíblia diz assim que na nossa relação com Deus, a gente também precisa estar desperto, estar acordado no nosso relacionamento com Deus, né? Que a gente pode despertar o nosso coração para Deus, fazendo algumas coisas. E o Salmo 108, do verso 1 ao 13, que eu quero que você abra aí, nós vamos ler, ele fala um pouco sobre isso, né? Não é que ele fala sobre isso, tem algumas dicas, alguns passos, alguns ensinos que a gente pode tirar com relação ao despertar o nosso coração para Deus. Salmo 108, do verso 1 ao 13, diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens.
Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, e sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não saís, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Amém? Então este salmo, ele é composto por partes do Salmo 57 e do Salmo 60. Se você for ler esses dois salmos, você vai ver que ele está contido aqui no Salmo 108, né? E faz referência àquela época em que Davi fugia de Saul, né? Perseguido por Saul, fugindo, vivendo um momento de perigo, de tensão, um grupo de homens junto com Davi, como se fosse um exército, mas também sofrendo ameaças dos povos que também viviam perto. Então era uma situação muito difícil, e aqui ele está falando algumas coisas, né, Davi, com relação a isso, e também é um salmo de esperança e um salmo de fé, também exigindo assim uma postura de fé, uma confiança, uma iniciativa, um despertamento interior, né? E a gente precisa mesmo despertar o nosso coração para o Senhor, porque há muitas coisas que fazem com que o nosso coração fique um pouco adormecido, né? Por exemplo, às vezes é relaxo da nossa parte mesmo. A gente vai deixando algumas coisas que são importantes, né? Nossa devoção, nossa meditação, a correria, às vezes um relaxo proposital, mas acaba sendo um descuido, né, na nossa vida espiritual. Às vezes são as nossas preocupações excessivas, coisas que a gente está preocupado, aquilo fica na mente e a gente acaba permitindo que aquilo tome uma proporção grande dentro da gente, e a gente acaba ficando assim um pouco distante com relação ao Senhor, né? Você tem, por exemplo, a má alimentação espiritual, ou não se alimenta, ou se alimenta com coisas que não são o Evangelho, né, que não são realmente a palavra de Deus, com falsas promessas, com coisas que o Senhor não prometeu, não falou, e podem complicar também. Ou o cultivo dentro da gente de sentimento negativo, de sentimento destrutivo, de pensamentos que põem a gente para baixo. Todas essas coisas fazem com que a gente fique meio adormecido. E aí a gente vivendo, né, não dessa maneira, mas estando suscetível a isso, a gente precisa falar com a nossa alma e a gente precisa dar um chacoalhão, um despertar nela. Como, por exemplo, no Salmo ele diz assim: despertai saltério e harpa, quero acordar a alva, né? Davi diz: eu quero levantar cedo, eu quero adorar o Senhor. Ele está falando com ele mesmo, né? Então eu queria tirar aqui neste salmo alguns passos, assim, algumas coisas interessantes que acabam surgindo, que podem nos ajudar a despertar o nosso coração para Deus. Então, verso 1 e 2, ele diz: firme está o meu coração a Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Nós podemos despertar o nosso coração a Deus cantando louvores ao Senhor, né? Nos forçando, policiando, nos disciplinando, focando no nosso coração quem Deus é, trazendo à memória, a nossa memória, o que o Senhor faz, o que o Senhor já fez na nossa vida, e louvar o Senhor por isso, né? Primeiro porque o louvor é devido a Deus, né? A gente não vai estar fazendo nada demais, a gente vai estar fazendo aquilo que é justo, louvar o Senhor por quem Ele é, por aquilo que Ele faz. Mas à medida em que a gente vai cantando louvores ao Senhor, fazendo esse exercício consciente na mente de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele faz, nosso coração vai se enchendo, né? A gente vai ficando cheio por dentro, vai alegrando, vai se sentindo renovado.
Todos que já se lançaram ao louvor ao Senhor sabem que isso acontece, né? Aí, fazendo isso de forma consciente, não de forma mecânica, mas fazendo como quem realmente está enxergando e pensando em quem Deus é e no que Ele faz, ele vai se tornando como Ele é, mas vai se tornando de maneira consciente o significado da nossa vida. Cada vez mais a gente vai vendo que é só Ele mesmo, né? E Ele merece todo o louvor. Cantar e louvar a Deus dessa forma consciente, a gente vai educando a nossa mente, né, a se fixar nas coisas boas, porque se a gente pensar quem Deus é, são coisas boas. Se a gente pensar no que Ele faz, são coisas boas, né? E a gente vai educando a mente por meio do louvor, da adoração. Além disso ser devido ao Senhor, louvar o Senhor por aquilo que Ele é e pelo que Ele faz, além disso a gente tem o benefício de educar a mente de maneira positiva, né, nas coisas boas de Deus, e a gente vai ficando mais inspirado. Outra coisa aqui que no Salmo transparece, que nos ajuda a despertar o nosso coração para Deus, está no verso 3, diz assim: render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Mas ele diz que ele vai agradecer, né? Render-te-ei graças. Mas não vai ser uma gratidão calada, não vai ser aquela gratidão que a gente, silenciosa dentro da gente, que a gente está dizendo obrigado, Senhor, olha, te agradeço por isso, o que é válido, o que é saudável, o que precisa ser feito. Mas ele diz assim: eu render-te-ei graças entre os povos, no meio das pessoas, né? Aquela gratidão contada, aquela gratidão compartilhada. O que isso desperta o nosso coração? Um coração grato vai mandando embora a murmuração, por exemplo, né? A gente vai percebendo quantas coisas nós temos, quantos favores de Deus estão na nossa vida, porque quando a gente começa a buscar agradecer a Deus, a gente tem que agradecer a Deus por alguma coisa. E quando a gente olha em volta, a gente vê que há muitas coisas que a gente pode e deve agradecer ao Senhor, né? Quando o coração da gente está cheio de gratidão a Deus, a boca não fica fechada, não é assim? A boca não fica fechada, a gente acaba falando mesmo. Então, vai despertando dentro de nós o contentamento. A gratidão traz contentamento. A murmuração traz tristeza e muitos sentimentos ruins, mas a gratidão traz contentamento. Verso 4 a 6, ele fala: porque acima dos céus eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, a Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Ele vai reconhecendo as perfeições de Deus, né? É uma coisa que a gente deve enxergar constantemente, são os atributos de Deus. Deus é bom, Deus é amor, Deus é fiel, Deus é paciente, né? Quantos atributos, quantas perfeições de Deus. Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é presente, Ele é vivo, né? Ele está aqui enumerando, né? A misericórdia, a fidelidade, a glória, a exaltação. O Davi está fazendo isso. Então, pelo reconhecimento das perfeições de Deus, a gente também vai despertando o nosso coração para o Senhor. Ainda do 7 ao 11, disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém, medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro, Moabe é a bacia de lavar, Edom eu vou atirar minha sandália, sobre a Filístia eu vou jubilar. O que Davi está trazendo esses nomes, esses locais, né, esses povos também, despertando o coração pela constante, trazendo à mente constantemente a palavra e as promessas de Deus. Porque o que Davi está fazendo aqui é lembrando do que Deus havia dito. Ele cita um monte de locais, de terras que fizeram parte da herança de Israel, que fizeram parte da promessa da terra prometida, né? Esses povos, essas terras
faziam parte dessa herança. E Davi está trazendo isso, né? Então a gente deve estar trazendo constantemente também na nossa mente as promessas, a palavra de Deus. Isso desperta o nosso coração. Quantas vezes a gente teve a experiência de num dia, por causa do Espírito Santo, da graça de Deus, da misericórdia dele mesmo, uma palavra vem à nossa mente. Às vezes é um verso, às vezes é uma passagem, às vezes é uma coisa que a gente leu e dá um estalo na gente, e aquilo enche a gente por dentro, né? A gente fica pensando, a gente fica às vezes emocionado com aquilo que a gente enxergou, como mexe com a gente. Então trazer as promessas e a palavra de Deus, ela fortalece a gente por dentro, né? Deixa a gente mais forte, mais confiante, dá força, né, para o momento de dificuldade, né? O verso 12 também, a gente vê o que? Davi dizendo assim: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Nós despertamos o nosso coração para o Senhor pela consciência constante da dependência de Deus. Ele está pedindo ajuda de Deus. Presta-nos auxílio, Senhor, né? Ele está pedindo ajuda de Deus. Ele está mostrando que ele depende. Ele está mostrando que ele não é autossuficiente. Ele está mostrando que ele não se basta em si mesmo, né? Que não precisa de Deus. Não, ele está mostrando que Deus é o auxílio dele. Ele precisa a salvação, o socorro, a ajuda, e ele está pedindo ao Senhor. E ele não está pedindo só esta ajuda com relação às coisas externas. Ele diz assim: presta-nos auxílio na angústia. E a angústia faz menção das coisas que acontecem do lado de fora como do lado de dentro da gente. Porque uma situação angustiosa do lado de fora proporciona dentro de nós angústia nos nossos sentimentos dentro da gente. Ele diz: presta-nos auxílio, ajuda-nos nesta angústia, que pode resumir tanto aquilo que eu estou sentindo por aquilo que está acontecendo do lado de fora, né? Então a consciência de que a gente depende de Deus, essa dependência é uma expressão de fé. E quanto mais a gente depende, quanto mais a gente vai aprendendo a buscar o Senhor nas angústias que a gente tem, com o tempo, quanto mais a gente vai aprendendo também a descansar nele, né? Então é importante a gente despertar o nosso coração nesse sentido. E no verso 13 ele diz assim: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. E ele fala isso como uma convicção, né? Então, despertar o nosso coração pela convicção, você até é redundante agora, convicção confiante em Deus. É uma convicção que ele tem. Em Deus faremos proezas. E ele diz: nós faremos proezas por causa de Deus, não é por causa da força dele. Em Deus faremos proezas. É por meio de Deus que a gente supera. É por meio de Deus que a gente vence, é por meio de Deus que a gente enfrenta, é por meio dele que a gente encontra caminhos, né, para lidar com as coisas, né? E esse despertar, né, dessa convicção, quando a convicção está em Deus mesmo, não em nenhum momento achando que eu posso manipular a vontade de Deus a meu favor, mas a confiança de que Deus, em seu amor, Ele vem na minha direção com seu favor, então a gente manda embora o orgulho, né? Porque aí eu digo: eu preciso de Deus. O orgulhoso não vai dizer assim: presta-nos auxílio, ó Senhor, né? O orgulhoso vai dizer: eu tenho força, eu tenho exército, eu tenho quem faça por mim, ou então eu faço, mas essa humildade, presta-nos auxílio, Senhor, é porque o orgulho não está presente, né? Mas precisa saber que é por causa do amor, porque ele diz assim: porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Ele não diz: eu faço isso, ele diz: Deus vai à minha frente e faz isso, né? E então eu queria assim deixar essa reflexão, porque assim como a gente viu no artigo que há passos que nos ajudam a despertar bem de manhã e enfrentar o nosso dia, coisas que nós podemos fazer,
na caminhada cristã também há coisas que a gente pode fazer, né, e deve fazer. A gente viu aqui que pelo cântico de louvor, a gratidão interior, o reconhecimento das perfeições divinas, a recordação da palavra e da promessa de Deus, uma dependência e convicção confiante nele sempre, a gente pode despertar o nosso ser interior, o nosso coração, e aí sim a gente pode dizer como começou o salmo. Como é que começou? Davi diz assim: firme está o meu coração, ó Deus. Então, deixar essa mensagem para a gente olhar a nossa vida e saber como é que está a nossa caminhada com o Senhor, porque fazer certas coisas motivados pela dependência, pelo amor a Deus, não pelo mecanismo religioso, mas pela devoção mesmo, produz um despertamento na direção de Deus, né? Mas pode ser que muitas vezes a gente está na vida espiritual entrando debaixo da coberta, né? Então que a gente possa, na vida espiritual, como nós vimos aqui, dar alguns passos, né, que traz despertamento para a gente, tá bom? Vamos orar? Pai querido, eu te louvo pela tua palavra, louvo, Senhor Deus, pela vida de Davi, que viveu momentos de aflição, de angústia, de perigos, de muitas situações que nós não vivemos, e deixou registrado pela inspiração do Senhor aquilo que nós podemos na nossa caminhada, na nossa relação com o Senhor fazer, motivados pelo amor, pela consciência em fé no Senhor. Podemos, Senhor, fazer louvando o teu nome, Pai, buscando, dependendo, enfim, tudo aquilo que nós vimos aqui na mensagem, e assim despertando o nosso coração para o Senhor, Pai, acendendo, ó Deus, acordando, ó Deus, diariamente para o relacionamento com o Senhor, que é um relacionamento de amizade, que é um relacionamento gostoso, que é um relacionamento que preenche a gente por dentro e que nos mantém de olhos abertos e não nos deixa sonolentos, ó Pai, na nossa caminhada. Nós, ó Pai, queremos rever a nossa caminhada, o que podemos fazer, para que a gente possa todas as manhãs, assim como a sua misericórdia se renova na nossa vida, todas as manhãs nós possamos nos relacionar com o Senhor de maneira renovada também. Em nome de Jesus, Pai, aplica essa mensagem em nosso coração, nos ajude, porque nós queremos, Senhor, caminhar acordados, caminhar de olhos bem abertos, para podermos também enxergar as maravilhas que o Senhor opera em nós e fora de nós. Em nome de Jesus.